Mas, doutor, né, o mandato é do partido. O mandato é do partido, mas apenas nas proporcionais. Certo. Como é que o partido ele divide esse dinheiro com seus candidatos? Pronto, aí é uma outra discussão. Agora a gente tem uma imposição, e aí a gente pode pensar no que havia já na norma e pensar na reforma, porque tu tem uma imposição de divisão mínima. Pelo menos 30% serão divididos. Mais um erro que eu digo da reforma, porque a ideia lá atrás era fazer cota de gênero. E a reforma, em todo momento, ela fala sexo feminino. Mulheres e mulheres. Aí tu cria uma espécie de contradição em termos. Eu vou te mostrar o que pode acontecer. Aqui no estado do Piauí, nas últimas eleições gerais, nós tivemos um fato de que um determinado partido político, ele lançara a deputados, salvo engano, deputado estadual, ele lançou 70% de mulheres e 30% de homens. A gente até comentou sobre isso. O que acontecia é que tinha um impedimento de gênero que pelo menos 30% deveria ser de um ou do outro. Impedimento de gênero. Aí quando tu começa a transpor financeiramente, veja bem, havia uma vinculação que ela era uma vinculação também financeira. Certo. Ela é uma vinculação de mandato, de candidaturas, de uma vinculação financeira. Aí o que é que se criou agora? Tu tens ainda essa cota de gênero de 30%. Perfeito. Tu pode ter 70% de mulheres e 30% de homens. Tranquilo. Agora, na cota de distribuição financeira, tu tem a expressão mulheres, que é no mínimo de 30%. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de eu fazer, por exemplo, uma nominata para vereador e separar 70% de mulheres, ou mesmo que eu faça o padrão, 30% de mulheres, 70% de homens, e no dinheiro deslocar 100% para as mulheres. Pensa bem, a imposição da distribuição financeira, ela só tem um limite feminino, ela não possui um limite masculino. E aí, o que acontece é o seguinte, ainda nessa proposta, tem dizendo que não haverá prestação de contas. E aí o que acontece? Aí eu vou colocar 70% de 30%. O cenário mais absurdo. Imaginemos, 70% de homens que ficarão com zero gasto de campanha e 30% de mulheres que ficarão com 100% dos valores. Quer dizer, aí tu tem ainda assim um desequilíbrio. Quer dizer, abre um precedente horrível. Quando tu cria a questão da cota, tu trabalha a partir de um princípio constitucional, que é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, e o inciso 1º do artigo 5º da Constituição vai dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei, nos termos da Constituição. E aí, quando tu transpõe isso para o direito eleitoral, tu diz assim, poxa, é justo que haja uma melhor proporcionalidade. Embora lembremos que a escolha é do povo e não da legislação. Sim. Então, essa escolha ainda é porque existe, então, artigo 2º, parágrafo único, o poder emana do povo. É o povo que escolhe. Teoricamente, tu poderia até dizer, se o povo quiser escolher 100% das mulheres, poderia ser válido, deveria ser válido. Ou 100% de homens, também deveria ser válido. Mas aí se pensa proporcionalmente. Não, a gente precisa fazer uma ponderação. Aí quando tu começa a fazer algumas imposições, tu tem que entender que essas imposições vão ter que ser analisadas por todos os ângulos. Veja esse tipo de aberração. Por que aconteceu isso? Porque na hora dele fazer a distribuição, ao invés dele usar a expressão gênero, por exemplo, porque aí ficaria do mesmo tanto, ou ele podia até proporcionalizar. Aí tu não teria problema, porque aí seria tanto para homem quanto para mulher. Porque tu limita, diz, ó, pelo menos 30% do valor financeiro teria que ficar para os homens. Se essa for a escolha. Entende? Sim. Então, assim, são furos de quem não analisou a questão profundamente. Porque, assim, é sempre desse jeito. A gente faz reformas importantes. Eu acho muito perigoso.